E ele, acho que tem a ciência de que ele vai ser muito cobrado, porque ele está assumindo o Flamengo, que tem um elenco melhor que o Corinthians, é campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil e vai ser cobrado para ser campeão brasileiro, não tenha dúvida. Esse ano, mesmo o Flamengo estando bem nos dois mata-mata, houve muita cobrança da torcida porque o Flamengo estava abandonando o brasileiro. O que se mostrou até uma estratégia correta, porque se quisesse abraçar o mundo com as pernas, realmente eu acho que não ia dar em nada. Acabou ganhando 2 títulos, o Palmeiras ganhou outro título, os 3 estão meio que repartidos. O Flamengo jogou no patamar assim, Mauro, que assim. Fala, nação, saudações sobre nação. Vambora reger aqui mais um vídeo que estou trazendo para vocês. Dessa vez a gente vai reger sobre o Mauro César Pereira e o Vampeta, falando sobre o Vitor Pereira e o que eles esperam do Vitor Pereira para 2023, né? De como o Vitor Pereira deve jogar, quais títulos o Flamengo deve almejar e notícias sobre mercado da bola do Flamengo e tudo mais aqui no canal, né? Então é isso aí, nação. Vai deixando seu like e sua inscrição. Já desejando aqui um Feliz Natal para vocês. É isso aí. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E eu quero dar os créditos à Jovem Pan Esporte. Link na descrição como créditos. É isso aí. E vamos embora pro vídeo, nação. Feliz Natal. O que se espera do Vitor Pereira, acho que é isso. Ele tem essa capacidade. Ele vai jogar contra o Real Madrid, se acontecer o jogo, possivelmente ele vai ter que ter uma estratégia diferente do que ele vai ter em jogos contra times do Campeonato Carioca, até no Brasileiro. Porque na maioria das vezes aqui na América do Sul, ele vai ter a bola. Ele vai ter a bola, ele vai ter que controlar o jogo, ele vai ter que jogar dentro do campo. No Maracanã, não tenha dúvida. Se quiser jogar fechado no Maracanã, ele vai ter problema. A torcida vai chiar, vai reclamar. Se fosse o time lá do 2013, quando começou a reformulação do Flamengo, a torcida entenderia. Esse time, se botar na retranca, a não ser que é um cenário do jogo e que as coisas caminham nessa direção, como aconteceu contra o time dele desse ano, que foi o Corinthians. No segundo tempo, especialmente do jogo da Copa do Brasil, né, o Corinthians deu uma empurrada para o Flamengo para o seu campo, e o Flamengo ficou ali acuado. Então, eu acho que o que se espera dele é isso, ter diversidade de jogo. Ele sempre discursou que gosta de times que pressionam para ter a bola, né, que é mais ou menos o que fazia o time do Jorge Jesus, perde a bola, recupera no campo de ataque. Eu acho que times como o Flamengo, que tem muitos jogadores que são técnicos, mas não são tão eficazes na recomposição para recuperar a bola, é fundamental ter o tal do perde e pressiona, que o Tite e seus bloqueios rebatizaram como REC 5, né? Que foi uma das grandes patetices desse ano que está terminando. Né? Em vez de se preocupar com outras coisas, os caras estão preocupados em colocar apelidos novos. O perde e pressiona, não entende o que significa. Claro. Existe perde a bola, pressiona para recuperar. Mas o segredo não tem REC 5, REC 5. É que um jogador vindo aí, esse negócio meio constrangedor, né? Mas enfim, e eu acho que isso é porque a maneira que um time como o Flamengo se defende é justamente assim, impedindo que o adversário recupere a bola e ultrapasse o meio-campo, se aproxime da área. Né? Então, quanto mais rápido você recupera a bola, você pressiona para não sair jogando, você se reestrutura lá atrás. Se você perde a bola e não pressiona, o adversário se organiza, supera aquela primeira linha ali, o Gabigol, o Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, se esses caras não voltarem, você vai ter, de repente, uma superioridade numérica do adversário que vai estar te atacando. Então, esse perde e pressiona, acho que é um conceito fundamental para times como o Flamengo e com o discurso que ele tem, que não pôde fazer no Corinthians. Eu acho até que o trabalho dele no Corinthians foi aquém do que se esperava. Acho que não foi um grande trabalho. Ele recebeu jogadores, o time teve alguma evolução, mas não foi o bastante. E ele, acho que tem a ciência de que ele vai ser muito cobrado, porque ele está assumindo o Flamengo, que tem um elenco melhor que o Corinthians, é campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil e vai ser cobrado para ser campeão brasileiro, não tenha dúvida. Esse ano, mesmo o Flamengo estando bem nos dois mata-mata, houve muita cobrança da torcida porque o Flamengo estava abandonando o brasileiro. O que se mostrou até uma estratégia correta, porque se quisesse abraçar o mundo com as pernas, realmente eu acho que não ia dar em nada. Acabou ganhando 2 títulos, o Palmeiras ganhou outro título, os 3 estão meio que repartidos. O Flamengo jogou no patamar assim, Mauro, que, por exemplo, assim, o Tite, né? 84% de aproveitação, quase 90% de aproveitamento na seleção. Mas não somou título. Sim. Não adianta você chegar no Flamengo e ter 74, 75, 80%. São os números do Real. Tem que ganhar. Tem algumas equipes que não precisam ser agora. O Vitor Pereira teve 52% no Corinthians. 52, muito pouco. Mas se ele ganha a Copa do Brasil, muda completamente. Muda tudo. Tem alguns clubes que é isso. Tem uma questão que muito se discute hoje, isso é resultadismo. Acho que o resultadismo é você olhar o resultado e ignorar o contexto. Agora, o peso do resultado é grande, gente. A gente não pode analisar futebol ignorando o resultado. O resultado é importante. Pelo amor de Deus. Né? Que é essa discussão, não, mas esse... Não, você não pode olhar só o resultado. Mas o resultado tem um peso maior na avaliação. Ele não pode ser ignorado. Por isso que se o Vitor Pereira fosse campeão do Maracanã em cima do Flamengo, o olhar para ele seria outro. Claro. É uma vitória a mais que você não te levaria a 55% de aproveitamento na temporada,
Sim, mas tem uma taça Mas tem uma taça. contra o rival importante, na casa do adversário. Isso fica na história. Aí daqui a 30 anos, não, aquele ano lá, 2020, não, o técnico, aquele português, Vitor Pereira, veio aqui ganhando no Maracanã. Não aconteceu, perdeu. Então, isso pesa a barbaridade. Você não pode esquecer, nesse tipo de avaliação, a expectativa. Porque a expectativa do Flamengo, por exemplo, é sempre título. Dos grandões do futebol brasileiro, Corinthians, é sempre título. A expectativa é essa. Só quando o time é muito ruim na visão de quem está analisando, de torcida, que ele aceita ficar entre os 4 primeiros. 4 primeiros que eu sempre disse, que você, de acordo com os critérios atuais, você ficando entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, você não pode considerar um vexame a tua participação na temporada. É isso que, no caso do Flamengo, por exemplo, ele ergueu troféus. Então, tudo bem no Campeonato Brasileiro. O que eu queria falar sobre o Davi Luiz, queria dizer o seguinte. Primeiro que deve estar na memória recente dele o que o Corinthians fez com relação a enfrentar o Flamengo. Então, ele enalteceu no discurso dele aí, a gente sentiu na carne e tal, como é que foi o time do Corinthians contra o Flamengo. Então, entendendo que foi bem trabalhado taticamente o time do Corinthians. Ok. Eu também estou naquele bloco que esperava mais do Vitor Pereira no Corinthians. E outra coisa, quando o Davi levanta a bola do Vitor Pereira, ele fala, enfrentei ele, já sentimos e tal. Isso faz 7 anos. Então é um tempinho, é uma eternidade no futebol. Faz 7 anos, a não ser que o Davi tenha acompanhado de perto o poderoso futebol grego, como o Vampeta ficou o dia inteiro. Mais até, né? Benfica tem mais. Não, foi 14. 8 anos? Não, em 2014 ele estava onde? Ele estava no... Não, no Porto. Não, o Davi Luiz, em 14... Em Benfica. Não, em 12 ele foi campeão pelo Chelsea. Mas ele não foi Benfica foi antes. Não, o Vitor Pereira foi técnico do Porto em 2012 e 2013. Ele estava se referindo, acho que o tempo que ele era auxiliar do Vilas Boas, isso mesmo. Antes, lá atrás. Tem uns 14 anos aí que... Então, mas 13 anos. Eu estou me referindo ao Vitor Pereira, técnico do Porto. Do técnico do Porto, ele campeão. Jorge Jesus. Ele campeão. Isso. Ganhando do Jorge Jesus. Isso, ele é campeão do Porto. Então, faz tempo, a não ser que ele tenha acompanhado o trabalho que o Vitor Pereira fez na Grécia, na China. Estou falando só títulos, né? Que, aliás, são poucos os títulos do Vitor Pereira. Né? Porque aquela brincadeira que fazem que você coloca, o Flávio Prado fala isso, né? Coloca um Cone para dirigir o Porto ou o Benfica, você tem chance de ser campeão. Mas não estou minimizando, só estou dizendo que ele foi como ser técnico do Flamengo, por exemplo. Tem grande chance de ser campeão. Aí ele ganhou na Grécia e depois na China. E paramos por aí. Né? Mas, de qualquer maneira, ele tem qualidades para colocar taticamente a sua cabeça para funcionar. No primeiro semestre ele já tem chance de ganhar 4 títulos. É isso que eu estou falando. 4 títulos. Ele tem chance. Mundial, Carioca, 2 Supercopa. Supercopa e Recopa. Eu vejo assim, né, Pedro? Tô muito na expectativa para ver a coletiva do Vitor Pereira, né? A partir de 2023, agora ele não pode ainda, né? Que ele tem contrato em vigor. Ver a formação do Flamengo, o time que vai ser jogando. Ontem, aqui no programa, a gente falou sobre Real Madrid e Flamengo, uma possível final de Mundial de Clubes ali, que vai ser entre o dia 1º de fevereiro a 11 de fevereiro. Eu até escalei aqui até o time do Flamengo, não sei se vai ser esse, né, mas na minha cabeça veio logo Varela lá atrás, Santos, Varela, Davi Luiz, Pereira e Felipe Luiz. Eu falei Felipe Luiz para uma final de Mundial, porque o Ayrton Lucas foi comprado, né, mano? Deve ter mais, tendência é a cada vez mais de ganhar espaço. Botei o Vidal como sentido de experiência, mas o Thiago Maia e o João Gomes terminou a temporada de titular, o Everton Ribeiro, Rascaeta, Pedro e Gabigol, e ainda tem o Bruno Henrique, já está voltando também a treinar. Vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar mais, né? Maio, eu acho. Eu desenhei esse time mais ou menos, porque o meu querido avião foi embora, foi lá, duvida não. Foi pra Grécia, o Rafinha foi pra lá e voltou, né? O avião o Rafinha bateu e voltou. Mais ou menos esse é o time, assim, meu do Flamengo titular. Mais ou menos esse aí, uma opção do Vidal ali, com... Eu escalei 13 jogadores, mais ou menos. Em ver, e assistindo todos os outros programas que eu assisto tudo, né? Os meus companheiros de bola falam, boleirão é que assiste tudo
na TV sobre futebol e esporte. Então, eu sou boleirão mesmo, eu vejo mesmo. Colocou assim, o Vitor Pereira vai ter jogadores melhores do que no Corinthians para dar um futebol melhor, como ele fez isso no Porto. Isso é verdade mesmo. A qualidade, principalmente dos 4 da frente ali, que eu falo que esses 4 da frente, você botando mais 7, seria titular qualquer do plantel do Flamengo. É para ver, né, um futebol melhor jogado, se é isso mesmo, porque a passagem do Vitor Pereira no Corinthians, por mais que ele tenha ido à final da Copa do Brasil contra o Flamengo, chegou, era um plantel que é caro também, não vai achar que o Corinthians é o São Paulo que a gente estava falando aí, não. Vai ter que mandar embora. O Corinthians trouxe jogadores aí, tá pensando até em comprar o Yuri Alberto por 25 milhões de euros, envolvendo jogadores, não sei o quê. Chegou o Roger Guedes, chegou ali o Renato Augusto, né, com dívida que tem, mas tem um plantel melhor. Um plantel caro entre os 4 primeiros do país. E o Corinthians não viu o Corinthians jogar bem, fazer grandes partidas. Na Libertadores chegou a ser eliminado pelo Flamengo, mas a gente sabe como chegou. Perdendo aos Reds, um fato histórico, ganhar do Boca lá nos pênaltis. Foi mais do Boca porque o Benedetto estava num dia legal para bater os pênaltis para fora ou botar na mão do Cássio. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Ver esse Flamengo com um treinador que o Mauro mesmo acompanha até mais, eu vejo o Campeonato Português, eu estava vendo a Copa de Portugal. Portugal não tem isso aí não, né, de Copa do Mundo rolando, tava Premier League, Copa da Inglaterra, tudo, acabou a Copa do Mundo, não tem nem uma semana, o pau já tá comendo lá, em alguns países da Europa, né? Então é ver um melhor desempenho, esperar mais desse treinador. Pedro Henrique Torre volta ao nosso Sport Center nesta reta final. Pedro, já falamos aí da questão do Douglas, que foi notícia hoje, mas a negociação com o Rossi já é algo mais adiantado, é isso? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Glaucia? Mais uma vez, boa tarde para você, também aí, Jean, Renato, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tivemos hoje o Douglas Costa, né, essa reunião aí com o Marcos Braz, um jantar com o Marcos Braz, flagrado aí pelos companheiros, paparazzo, Bruno Castanha, companheiros. E aí temos também essa questão do Agustin Rossi, que é o goleiro do Boca Juniors. Já há algum tempo a gente vem falando sobre isso, que o Flamengo aguarda chegar janeiro para sentar com o goleiro e aí, quem sabe, assinar um pré-contrato com o jogador. Já vem, enfim, se comunicando há algum tempo que é a intenção do Flamengo ter esse goleiro como um substituto do Diego Alves, a gente pode dizer assim, para ter ali um revezamento propriamente dito com o Santos, mas um goleiro experiente ali, ter 2 goleiros experientes para a sequência da temporada. O Rossi tem contrato até meados de 2023 com o Boca Juniors, então o Flamengo não pode nem se manifestar por enquanto nada nesse sentido, porque ficaria caracterizado, né, como um aliciamento ao jogador. A partir de janeiro, o Flamengo pode até informar que tem um pré-contrato com o atleta e aí estaria dentro da lei sem nenhum tipo de problema. E aí, quem sabe, até falar com o Boca, conversar um pouco, de repente até uma compensação financeira, certamente com uma compensação financeira, falar com o Boca que gostaria de uma liberação já em janeiro para contar com o jogador, quem sabe, para o Mundial mais à frente. E aí entra uma questão até de vaidade do Flamengo, da diretoria, um desejo interno também de mostrar poderio aqui no futebol sul-americano, de buscar um jogador de um grande, gigante rival sul-americano, não aqui do Brasil, mas de outros times, como o grande Boca Juniors. Tirar um jogador de lá seria esse movimento que o Flamengo deseja fazer, o que pode acontecer com Agustin Rossi. Boa, Pedro. Obrigada pelas informações. Um beijo para você. Boa sequência por aí. Rossi que viria para ser reserva do Santos? Como é que é? Sair de um Boca para vir aqui? Lutem. Hã? Vocês que lutem. Para ser reserva aqui no Flamengo? O Rossi é bom goleiro, muito bom goleiro. O Santos é melhor, é mais goleiro que ele. Mas também eu acho que é importante... Assim, primeiro, o Rossi tá sabendo. Tem um Santos tá lá, Será? Ele foi avisado. É isso, tem que estar sabendo com quem que ele vai disputar, com quem que ele não vai. E quando eles disputam posição, pro Flamengo é ótimo. E eu sou super a favor de ter qualidade, ter que disputar mesmo, porque o jogador não se acomoda.
Se olhar para o Santos, não que o Santos faria isso, não conheço o Santos a nível de achar que ele se acomodaria. Mas quando você está numa posição onde quem disputa com você não tem muito prestígio, não está muito bem, não está ali soprando o seu cangote, você tende a baixar um pouco mais essas questões. Então, acho que nesse sentido é bom para o Flamengo, só não é bom nem para o Santos nem para o Rossi. Eles vão ter que brigar pela posição. Eu acho assim, a gente está falando de um goleiro de qualidade, sem dúvida nenhuma. O Flamengo precisa contratar um outro goleiro, eu acho. Porque a gente está falando do Flamengo, que é um time com vários bons jogadores por posição. E aí você não pode ter um jogador sobre o qual você ainda tem alguma dúvida para ser o reserva do Santos. Você precisa ter, de fato, um bom goleiro. Então, eu acho que essa contratação, ela faz sentido. A única questão, e não é nenhum porém, não é um problema, mas a única questão é essa que você coloca, né, como primeira pergunta quando a gente vai abordar o tema, que é: ele vai ser titular? Ele vai ser reserva? Sinceramente, eu não sei. É um goleiro que até pouco tempo era ali... Para mim, chega para ser reserva. Essas eram as notícias para ir para a Inter de Milão. Ser o reserva do Onana, porque o Handanovic não deve renovar o seu contrato. Então, era um goleiro sondado em ir para a Europa, em jogar na Inter de Milão. Claro, ali, indiscutivelmente, para ser o reserva. E aí, a gente fica pensando aqui o que se passa na cabeça do Rossi. Quer dizer, o que ele imagina quando ele vem para o Flamengo? Que ele vai ser o titular no lugar do Santos, que o Santos vai continuar como titular e ele vai ter que brigar por posição. Eu acho que pelo nível dos goleiros, você até poderia eventualmente tentar fazer algo que não é tão comum no futebol brasileiro, que é muito mais comum na Europa, que é o tal rodízio de goleiros. Copa Isso, Copa e campeonato, vai. E claro, a Libertadores em geral você vai no mesmo que você tem o campeonato. Então, o goleiro de Copas, ele acaba tendo... De Copas não, de Copa do Brasil, no caso, ele acaba tendo pouca chance, pouca oportunidade. Mas tem uma oportunidade ali de mostrar trabalho e de repente se destacar mais do que o cara que é o titular no Brasileiro. Aqui isso não é tão comum, porque a Copa do Brasil vale muito. Ela é muito importante. E para a posição do goleiro precisa também um pouco mais, né? De você jogar. De jogar, né? Então, assim, talvez essa seja uma questão. Repito, não é um problema, mas é uma questão para a gente se colocar e imaginar como vai ser o processo de escolha do goleiro titular do Flamengo. Mais do que isso... Deixa eu só chamar os números dele para a gente conversar também mais sobre o Rossi. A gente tem aí números dele com a camisa do Boca. Tá aí, ó, jogos oficiais 151, 111 gols sofridos, 2,40 defesas por jogo, aproveitamento de defesas de 75,6%. Aí embaixo que é bom. Pênaltis, total contra 56, gols sofridos 34, defesas 16 e para fora 6. E ali os títulos, ó, 3 da Liga Argentina, 2 da Copa da Liga e uma Copa Argentina, Renato. Esse é o ponto. O homem nos pênaltis é embaçado. Ele é muito bom em cobranças de pênaltis. E assim, mais do que tudo que a gente argumentou, também é uma oportunidade de mercado. Porque a gente falou que não tem jogador de graça. Não tem. Mas as condições são favoráveis para o Flamengo tirar um goleiro, um grande goleiro de um grande clube da América do Sul. Imagino que esse lance até do pré-contrato, acho que se o Flamengo bater lá no Boca e falar, pô, quer um cascaio aí e tal, o cara já vai sair mesmo e tal, acho que é algo que pode ser resolvido também. Então, acho que as coisas andam muito para esse lado. Agora, a disputa vai ser boa e eu acho que o foco da discussão vai ser sempre essa. Quem que vai jogar, quem que não vai. Lembrando que é treinador novo também, né? Ou seja, querendo ou não, os dois entram ali meio que... Vão ter que mostrar serviço para Vitor Pereira e o português que lute. Ó, notícia do Palmeiras de hoje, renovação de contrato. Da Recopa. E a gente trouxe ontem aqui que havia tido uma alteração na data da Recopa, mas houve uma alteração da alteração. Agora, essas são as datas que a Conmebol fechou para Independente Del Valle e Flamengo, jogo de ida no dia 21 de fevereiro lá no Equador e a volta dia 28 de fevereiro aqui no Brasil, no Maracanã. Lembrando que dia 28 de fevereiro, terça-feira de Carnaval no Rio de Janeiro. Então, aquele rubro-negro que estiver curtindo o bloco, tem que ter hora, viu, meu amigo? Tem que ter hora, porque 9h30 a bola vai rolar para o Flamengo e Del Valle. Jogo que vale título. Esse pode ser o segundo título internacional conquistado pelo Flamengo no Maracanã em toda a história. Ou seja, é um fato que o torcedor, sem dúvida nenhuma, está muito atento. E a gente espera que esteja no Maracanã para acompanhar esse jogo.
vai torcer pelo Flamengo? Tinha ensinado na final da Recopa, quando Del Valle, equatorianos. Obviamente. Brasileiro, né? Vamos ficar com o Brasil. Vamos esperar que o Flamengo ganhe, né? Isso Manter aí, o título, trazer esse título pro Brasil. Vamos torcer, até porque vai estar o Vitor Pereira lá, colega, quase Corinthians aqui também, então é tudo pro irmão. Então, é isso aí, nação. Eu trouxe um compilado de react, né? Como eu já estou fazendo alguns vídeos aí. Espero que você tenha gostado. Já desejando um Feliz Natal, né? Provavelmente quando você for assistir esse vídeo já tem passado o Natal. Mas é isso aí. Um ponto importante que ali no finalzinho do vídeo, né? É sobre a data da Recopa, que acabou mudando. Vocês viram ali a data. Também eu trouxe a análise do Vampeta e do Mauro César Pereira, né? Falando sobre o Vitor Pereira. E, na minha opinião, acho que a pressão em cima do Vitor Pereira vai estar lá em cima e, óbvio, ele vai ter que conquistar algum título de relevância. Se só conquistar uma Copa do Brasil, esquece, foi uma temporada perdida. Entendeu? O Vitor Pereira ele vem para ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil ou da Libertadores. Né? Então, fora disso, não vai servir. E principalmente o Mundial de Clubes, né? Simplesmente isso. Então, é isso aí. Tamo junto. É nóis. Deixa aquele like para ajudar o canal. E Feliz Natal e um Ano Novo também para vocês aí. Tamo junto, nação. Deixa o like.